bem-vindo a Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu vim fazer o que eu fiz também no final do ano passado, que foi trazer as melhores leituras que eu fiz esse ano e também, né, trazendo 12 livros para ficar como 12 recomendações para você ler em 2026, se você quiser ler um aí por mês, tá ótimo. Garanto que todos os livros que eu vou falar hoje, eles valem a pena a leitura. E eu não tô colocando em ordem, né? Então não é do pior pro melhor, do melhor pro pior. Todos eles são melhores e a ordem que eu falar é só a ordem que eu anotei. Já deixa um like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreve aqui se você tá chegando agora e vamos pra lista. Vamos começar por O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro ele começa de um jeito meio estranho, começa com uma descrição de uma casa perfeita, com uma família perfeita, comercial de margarina e tal, e num tom meio sarcástico. Então começa assim: esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita. Esta é a família, a mãe, o pai, Dick e Jane moram na casa branca e verde, eles são muito felizes. Veja a Jane, ela está de vestido vermelho, ela quer brincar. Quem vai brincar com Jane? Veja o gato, está miando, venha brincar com a Jane. O gatinho não quer brincar. Veja a mãe é muito boazinha. Mãe quer brincar com a Jane. A mãe ri. Ria, mãe, ria. Veja o pai, ele é grande e forte. Então segue assim nessa coisa meio, família perfeita, mas num tom meio sarcástico. Depois você entra para uma narração de uma personagem criança, que a gente pode dizer que é uma nossa protagonista aqui, apesar de que o livro ele vai centrar em vários personagens. E aí ela começa dizendo: cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Cravos de defunto é um tipo de planta. E aí ela fala: na época pensamos que era porque Pecola ia ter o bebê do pai dela, que os cravos de defunto não cresceram. Então você já fica: opa, peraí. O livro já começa anunciando ali uma época e uma coisa que aconteceu naquela época, que é essa tal da Pecola, essa personagem que engravida do próprio pai. Então você já tem uma tragédia anunciada, você já sabe que tragédia é essa, você já sabe quando vai acontecer, que é no outono de 1941. E aí depois disso você pula para uma narração em terceira pessoa que volta um pouco no tempo e vai contando ali meio que como chegamos até aqui, sabe? Como que essa coisa acontece, quem é Pecola, como que essa protagonista conhece a Pecola. Daí, em alguns capítulos, a gente vai ter a história de outros personagens que tem a ver com esse caso que aconteceu com a Pecola, e tudo meio que desconstruindo aquela imagem inicial da família perfeita. Então, ela meio que retoma em alguns momentos aquele texto do início, descrevendo uma família perfeita que não aparece no livro, para mostrar que as famílias que aparecem no livro, elas não são nem um pouco perfeitas. Para começar, que elas não são famílias brancas, o que já é uma grande imperfeição, entre muitas aspas, naquela sociedade, daquela época, daquele universo que está sendo trabalhado ali no livro. Então a história é toda centrada em personagens negros ali nos Estados Unidos, numa época de grande segregação racial. E o livro ele vai falar muito sobre a crueldade do racismo e a crueldade de uma forma um pouco mais geral também, trazendo esses dramas familiares. É um livro muito pesado, é um livro que é interessante por trazer em alguns momentos esse ponto de vista infantil para tratar de um tema pesado. Então nos capítulos, nas partes ali que são narradas pela Frida, que é essa criança que começa ali falando sobre porque a gente achou que as plantas não cresceram porque a Pecola engravidou do pai. Essa personagem, ela vai ter alguns momentos de narração em primeira pessoa e é muito interessante porque ela é ingênua, ela não entende direito o que tá acontecendo, mas o leitor, é claro que vai entender, porque ele é um livro para adultos, né? Não é um livro infantil. Então eu acho muito legal quando um livro que não é infantil traz esse ponto de vista infantil para tratar de temas pesados, né? Como esse livro. Eu gostei muito então desse livro. O primeiro livro da Toni Morrison que eu leio, e agora eu quero ler muito Amada, que também é um livro muito conhecido dela. O segundo livro aqui da minha lista é Marefasto, do Juan Glavenburgo. Esse é um livro que foi finalista do Jabuti na categoria juvenil, e o Juan, ele é o meu colega de editora, porque o Abraço Morno dos Muros, meu livro, ele vai ser republicado pela editora Flive, e o Marefasto é da editora Flive. Ele foi finalista no Jabuti e eu fui junto com a editora pra cerimônia de premiação. Eu conheci o Juan lá, eu conheci o pessoal da editora, foi muito legal essa experiência. Mas assim, fora a experiência, o livro também é um livro muito bom. Ele vai contar a história de um menino chamado Marefasto, que é um adolescente, e quando começa a história, ele acabou de sair da
escola, se trancou no quarto dele e ficou trancado lá. Então a gente vai ter o ponto de vista dos pais dele sobre essa situação, eles tentando lidar com isso, e a gente conhece o contexto familiar dele, mas a gente não vê o Marefasto ali no início, né? A gente tem a visão de outras pessoas sobre ele, e aí se passam 5 dias dele trancado no quarto, a família tentando resolver, os amigos aparecem. Depois entra a segunda parte do livro, em que você vai ter o ponto de vista do Marefasto, e aí a gente vê o que aconteceu ali na vida dele para que ele se trancasse, tomasse essa decisão de se trancar no quarto, e o que acontece enquanto ele tá esses 5 dias trancado no quarto. Ao mesmo tempo em que existem questões e problemas muito realistas no livro, o livro ele também traz uma coisa meio sombria, fantasiosa, que a gente fica em dúvida se é real, ou se real dentro do universo do livro, claro, ou se talvez seja uma loucura do personagem, ou talvez seja só uma coisa metafórica, para falar da depressão do personagem, para falar de como tá a mente dele diante dos problemas reais. Fica em aberto, né? Eu fiz uma resenha sobre esse livro, escrevendo que pra mim ele foi como um Donnie Darko no interior da Bahia. Quem já viu o filme Donnie Darko, ele é um negócio meio assim, ele tem essa coisa jovem, adolescente, com questões reais de adolescentes reais, mas ele traz uma coisa fantasiosa e sombria ali no meio, que a gente fica em dúvida se é real ou não. Então é muito essa vibe, mas é um livro que, como eu falei, se passa no interior da Bahia, então é muito brasileiro, sabe? Eu acho que eu consegui explicar melhor esse livro na resenha que eu escrevi sobre ele, então eu vou colocar aqui no link aqui na descrição. O próximo livro da lista é Anastácia e a Máscara, do Henrique Marques Samin, publicado pela editora Malê. Esse é um livro que, assim como o Marefasto, ele foi publicado em 2024, e ele é um livro de poesia. Eu falei dele num vídeo recente aqui no canal. O Henrique, ele é professor universitário na UERJ. O que eu acho muito interessante nesse livro é como ele pega estruturas clássicas de poesia e usa uma linguagem contemporânea dentro dessas estruturas clássicas. É um livro que ele vai falar muito de questões raciais, um livro que vai falar de figuras históricas negras e que vai falar de problemas contemporâneos relacionados à população negra. É um livro muito crítico sobre violência, racismo, sobre como o racismo estrutural também causa violências contra a população negra. Então é um livro que eu gostei muito, eu gostaria muito de ter visto ele ganhar prêmios literários esse ano, mas não lembro de ter visto ele em alguma premiação, mas enfim, pra mim merecia muito. E além de ter sido um dos melhores livros que eu li esse ano, foi assim, um dos melhores livros de poesia que eu já li na minha vida. Não vou me estender tanto assim, porque eu já tenho um vídeo falando mais desse livro, eu vou colocar aqui nos cards pra você ir lá assistir. O próximo livro da lista é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse livro é protagonizado pelo David, que é um jovem estadunidense que tá ali na França, em Paris, e ele teve uma experiência assim de ficar com outro homem quando ele era mais novo, mas ele sempre viveu muito com essa pressão de ter uma masculinidade, de exercer masculinidade, de ser homem e tal. E aí ele namora com uma menina. E essa menina, enquanto ele tá em Paris, ela tá na Alemanha, se eu não me engano, e eles vão se encontrar, só que nesse meio tempo, o David, ele acaba conhecendo o Giovanni dentro ali dos ambientes gays de Paris, que ele vai frequentando, e ele se envolve com o Giovanni, ele começa a ter um romance com o Giovanni, mas sempre complexado, né, por conta de estar se envolvendo com um homem. E porque ele sabe que a namorada dele logo vai chegar ali em Paris, e eles vão ficar juntos. O livro, ele começa, assim como O Olho Mais Azul, ele vai começar no futuro ali, aliás, no presente, vamos dizer assim, ele começa no presente, inclusive a narração é no presente, e ele fala que ele já teve ali todo o envolvimento com o Giovanni, e aí depois a gente vai pro passado, em que ele vai contar como que aconteceu tudo isso, como ele conheceu o Giovanni, como foi esse envolvimento e tal. E é muito bem escrito, assim, um livro que eu gostei muito. O final eu achei, assim, nossa, incrível. O jeito como é narrado, sabe, o final. E todo esse clima, assim, libertino em Paris e tal. É um climazinho legal, assim, da gente tá ali dentro. O próximo livro da lista é Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Na verdade, tem 2 livros do Caio Fernando que eu pensei em trazer, o outro é Triângulo das Águas, e eu fiquei em dúvida assim, mas eu acho que eu gostei mais do Morangos Mofados. A escrita do Caio Fernando Abreu é maravilhosa, é algo assim que lembra muito autoras que eu gosto muito, que são a Clarice Lispector, a Hilda Hilst. Inclusive, elas serviram muito de fonte de inspiração pra ele já até
até morou por um tempo na casa da Hilda Hilst. E, assim, é o tipo de livro que brinca muito com a língua e com as palavras, com a oralidade, às vezes, né? E que entra muito, assim, no psicológico dos personagens. Eu gosto muito disso. Tem um conto aqui do Morangos Mofados que, inclusive, eu usei nas aulas no curso de formação de escritores sobre criação de personagens. Mas esse aqui, Sargento Garcia, com certeza é o meu conto favorito desse livro. Essa edição, além de trazer os contos, ela traz também... Primeiro que ela já começa com uma foto aqui do Caio Fernando, e ela vai trazer um prefácio do José Castelo e um pós-fácio, que é uma carta do Caio Fernando Abreu para um amigo dele, falando sobre o processo de escrita. Essa carta aqui é incrível, incrível. Nossa, muito inspiradora. Enfim, é um livro que ele mergulha muito no que existe de mais humano na gente. Claro que, assim, um tema que aparece muito na obra do Caio Fernando Abreu é a sexualidade, mas eu acho que independente da sexualidade do leitor, é um livro muito humano, que fala muito sobre ser humano, sobre ser jovem, fala também sobre a vida nesse momento de repressão da ditadura militar, inclusive o jeito como ele mescla essa ideia de repressão de um jeito mais amplo, a ideia de repressão ligada à sexualidade é muito legal. Enfim, leiam Caio Fernando Abreu. Eu tô apaixonada por ele. Próximo livro da lista é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui, construção de personagem, nossa, é uma aula. Ele é um livro que ele vai ser narrado por cartas da nossa protagonista, que é a Sally. Começa com ela bem jovenzinha, assim, vai passando alguns anos ao longo do livro. Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, ali no início do século XX. E as cartas da Sally, elas trazem uma linguagem muito de alguém que não foi alfabetizada devidamente. As cartas da Sally são dirigidas a Deus, a princípio. E depois a gente tem também uma troca de cartas entre a Sally e a irmã dela. E as cartas da irmã dela já trazem um vocabulário mais correto gramaticalmente. Então essa diferenciação é muito interessante também, pra mostrar como é a voz de cada personagem. A Sally, ela engravidou do próprio pai, e aí o pai dela sumiu com a criança, sabe? E depois ela foi meio que obrigada a casar com um cara super machista, que tratava ela super mal, que não gostava dela. E esse cara, ele tinha uma amante que era a Shug, e a própria Sally depois acaba se envolvendo com a Shug, e esse romance todo fica assim super confuso. As relações entre os personagens, elas são muito inusitadas. Vão surgindo vários personagens aqui, e as relações entre eles passam entre o amor, o ódio, entre a indiferença e a preocupação, o jeito como vai se construindo uma família, né, aqui entre os personagens principais. É muito interessante, é muito legal de acompanhar. Esse livro, ele virou filme, ele também virou um musical, e aí tem o filme do musical, que não é bom, mas o filme original, que é dirigido pelo Steven Spielberg, é muito bom. Eu tinha visto o filme antes de ler o livro, só que eu já não lembrava nada, porque tinha muito tempo que eu tinha visto o filme, eu lembrava pouca coisa, e aí eu li o livro, e o livro, então, nossa, se o filme já é bom, o livro é uma maravilha, é muito, muito, muito bom. Entrou pros meus favoritos da vida esse livro. O próximo livro da lista é Os Supridores, do José Faleiro. Eu li esse livro lá no inicinho do ano. Ele é um livro que vai contar a história de 2 supridores de supermercado. São tipo auxiliares, sei lá, prestadores de serviços gerais ali no supermercado, repõe estoque e tal, leva as coisas de um lado pro outro. E basicamente a história é que esses 2 caras, que são o Pedro e o Marques, eles estão cansados de viver nessa pobreza ali numa vila em Porto Alegre, vila como eles chamam as favelas por lá, e eles estão cansados de viver essa vida miserável, e eles decidem fazer um esquema de venda de maconha, e a gente vai acompanhar então eles desenvolvendo isso, sendo que o Pedro, ele é um cara assim super marxista, e ele vai trazer essas ideias pra esse esquema de venda de maconha. Então é muito interessante, é um livro muito engraçado, sabe? Um livro muito divertido. Ele é escrito de um jeito pra ser engraçado, pra ser meio doido, mas ao mesmo tempo com muito pé na realidade. Isso que eu acho interessante. E é um livro que já ganhou vários prêmios e mereceu, assim. Os diálogos, eles são escritos
numa linguagem bem oral, bem coloquial, mas a narração, ela tem uma coisa mais culta, então é muito interessante também essa alternância, né, que a gente vê, porque é um livro que tem bastante diálogo, e as coisas acontecem muito dentro de várias peripécias, assim, sabe? Esses personagens que dão um jeito de enganar as pessoas, de falar uma coisa pra um, falar uma coisa pra outro, e aí no final ele consegue o que quer. É muito assim, então é um livro, acima de tudo, assim, super divertido, um livro que você não quer parar de ler e vale muito, muito a pena. Eu gostei muito. Próximo livro da lista, eu ouvi o audiobook dele, se chama Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro que é de não ficção, acho que é o único livro aqui da lista de não ficção, tirando o livro de poesia, né, do Henrique Marques Samin. Os demais são livros de ficção. E o Holocausto Brasileiro, então, ele vai contar a história de um local que é um hospício, né, uma instituição chamada Colônia, que existia em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, onde as pessoas consideradas loucas, desviantes, né, do padrão de normalidade, eram basicamente encarceradas e sofriam muitos e muitos maus tratos, ficavam em condições terríveis. Então é uma cidade muito fria, mas as pessoas, elas tinham seus pertences, suas roupas tiradas delas, e elas tinham que ficar com um uniforme lá que não protegia do frio e que muitas vezes estava todo surrado. Então as pessoas morriam de frio, sabe? As pessoas tinham que ficar amontoadas, elas não tinham camas, elas tinham que ficar num ambiente úmido. Às vezes elas ficavam sem comer direito, sem beber água direito. Às vezes eram presas mesmo em celas separadas ali. Eram tratadas com remédios ineficazes. Às vezes as pessoas, elas nem tinham problemas mentais, psicológicos. Então, por exemplo, muitas pessoas que foram presas ali, elas eram epiléticas. Tem o caso também de uma pessoa que foi presa lá porque era um cara muito tímido. Então, assim, ela vai contando, ela vai pegando histórias de várias vítimas e trazendo ali de uma forma até meio romanceada, muito legal, muito interessante, assim, o jeito como ela escreve, como ela narra as histórias dessas pessoas, o respeito que ela tem com as histórias dessas pessoas e o jeito como ela mostra uma brutalidade que muita gente não conhece. Eu mesma não conhecia esse caso, né? Eu não conhecia esse local. Então é um livro chocante e muito bem escrito, assim, uma pesquisa muito bem feita e um jeito de narrar muito sensível e muito interessante. Gostei muito do livro. Inclusive tem um documentário baseado nesse livro, mas eu ainda não vi o documentário. Tô querendo ver também. O próximo aqui na minha lista é Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso. Ele também é um livro de contos. Eu também já falei dele aqui no canal. Eu vou colocar aqui nos cards o vídeo em que eu falo dele. Assim como Caio Fernando Abreu, a Natália, nos livros dela, ela fala muito de sexualidade, mas não só disso, ela traz questões muito gerais, humanas, como a solidão, questões familiares, e assim, o jeito como ela trata a angústia de várias formas e com vários motivos é muito interessante, o jeito como ela trabalha o psicológico dos personagens, e o jeito também como ela estrutura diferentes contos de diferentes maneiras. Então você vai ter alguns mais psicológicos, você vai ter aqui um conto, sei lá, de aventura, uma coisa diferente, assim. São poucos contos, são 11 contos, então, né, pelo tamanho do livro dá pra ver que são contos mais longos, a maioria deles, pelo menos. Alguns deles trazem algo meio surreal, meio assim, isso tá acontecendo, isso não tá acontecendo, uma coisa meio puxando pro absurdo, que eu também acho muito interessante. Então, assim, são contos que eu gostei muito, e o jeito como ela trata os temas também é muito legal, assim, eu acho que vale muito a pena a leitura. Próximo livro é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse foi o primeiro livro e, por enquanto, o único livro da Mariana Salomão Carrara que eu li. O jeito como ela escreve é muito bonito, assim, ela consegue trazer beleza na tragédia, porque é um livro trágico. Eu também já falei desse livro em algum vídeo, eu não lembro qual, mas eu vou achar e vou botar aqui nos cards. O livro, ele parte de uma premissa muito inusitada, que é assim, a nossa protagonista, ela era casada e o marido dela morreu com um outro homem caindo em cima dele. Esse outro homem, ele tinha, né, se jogado da janela, caiu em cima do marido da protagonista, os dois morreram. E aí essa protagonista, ela vai viver esse luto junto com a mulher do outro cara que foi o que se jogou. Então elas não se conheciam, elas acabam, né, se conhecendo por conta ali
disso que aconteceu. E elas acabam meio que criando uma amizade meio esquisita. E a protagonista tava grávida, então ela tem a filha. O livro ele vai fazendo umas idas e vindas no tempo, mostrando, né, como que essas duas mulheres vão se relacionando e transformando essa relação que começa super esquisita em uma amizade e uma superação do luto juntas. O livro é escrito numa linguagem, como eu falei, muito bonita, assim, o jeito como ela trabalha as metáforas, trabalha a sonoridade. É algo que, assim como eu falei do Caio Fernando Abreu, remete um pouco a essa coisa de Clarice Lispector, de Hilda Hilst, que eu gosto bastante. E é um livro que também vai fazer a gente refletir bastante sobre relações, né, entre pessoas, sobre luto. É um livro que também mergulha muito ali no psicológico das personagens. O próximo livro é Amanhã Tardará, do Pedro Jucá, publicado pela Truscats. Esse livro, ele também foi publicado em 2024 e ele vai também ter essa coisa de começar no presente, depois que aconteceu alguma tragédia, e contar ali num flashback grande como que começou isso. E o protagonista do livro, então, é esse cara chamado Marcelo, que vive numa cidade de interior com os pais dele e a irmã dele, e ele sempre foi meio assim afeminadinho, então ele depois vai descobrindo a sexualidade dele. No presente ele tá adulto e ele tá voltando pra essa cidade depois de ter vivido ali longe da família, e ele tá voltando pra cuidar do pai dele que tá doente, e a gente entende que ele tava longe da família porque ele fez alguma coisa ali, né, que a gente não sabe ainda o que que é, mas aconteceu alguma coisa e ele tem essa certa culpa. E aí quando volta pro passado, a gente vai ter ali ele crescendo naquela família, a irmã dele começa a namorar e tal, aí tem as filhinhas que são as sobrinhas dele, e a gente vai ver toda essa relação se desenvolvendo, até que no fim, na tragédia, a gente vai entender o que aconteceu. Então a gente vê o drama familiar, por um lado, e por outro, a questão do personagem com a sexualidade, que não se limita só ao fato de ele se descobrir gay, né, mas ele também tem uma certa questão, um certo fetiche, uma certa questão moral ali, com a sexualidade em termos gerais, não só com o fato de ser gay, o que eu acho que acrescenta uma camada mais interessante. É um livro que ele usa uma linguagem bastante rebuscada. Eu, pelo menos, não achei que isso foi um problema. Eu vi muita gente criticando isso, né? Parece que ele tá escrevendo com um dicionário de sinônimos do lado, mas não me incomodou. Aliás, em alguns momentos me incomodou um pouco, mas eu meio que relevei, porque é um livro muito bom, a história é muito boa, o jeito como ele narra. É um livro muito bem escrito, assim, gostei bastante, eu acho que vale a pena. E o último livro da lista é O Jogador de Xadrez, do Stefan Zweig. Essa edição é da Monte Cristo, é uma edição bilíngue. Ele se passa num navio durante uma viagem, e nesse navio tem uma das pessoas que tá viajando é um campeão mundial de xadrez. O protagonista, ele conhece um cara ali no navio que tem muito dinheiro, e eles dois, né, o cara com muito dinheiro e esse protagonista, eles começam a querer desafiar o campeão de xadrez a jogar com eles, mas claro que eles perdem, né? A gente tem um pouquinho também da história, um flashbackzinho assim da história desse campeão de xadrez, que era um cara visto como muito limitado intelectualmente, mas que dentro do xadrez se destacou muito e conseguiu, né, se tornar um campeão mundial. E aí ele ganha então desse protagonista, desse cara endinheirado, até que eles querem fazer de novo um novo desafio, um novo jogo, e aparece um outro cara assim bem recluso, bem misterioso, que começa a falar, não, em vez de fazer isso, faz aquilo e tal, começa a dar dicas pra eles vencerem o jogo. E eles ficam, mas peraí, quem é você? E aí a gente tem a história desse cara, que ele conta, né, como que ele foi preso pelos nazistas numa cela em que ele ficava sozinho, ele era isolado, ele ficava sem ter muita noção de nada que estava acontecendo no mundo exterior, pra que essa pressão psicológica fizesse ele delatar outras pessoas. Ele era um advogado ou contador, agora eu não me lembro, mas ele tinha clientes ali que eram de interesse do regime nazista, e aí eles queriam que ele delatasse, né, as pessoas, e faziam essa pressão psicológica, até que um dia ele conseguiu, depois de um interrogatório, ele conseguiu
conseguiu roubar de um dos nazistas, conseguiu roubar um livro de xadrez. E aí ele não sabia nada de xadrez e ele começou a ter esse livro como um refúgio mental pra ele. E o xadrez passou a ser um refúgio mental pra ele. Só que ele não tinha tabuleiro e ele tentou fazer um tabuleiro ali improvisado, com pedaços de pão que ele moldava como as peças, mas depois ele não precisou mais do tabuleiro, ficava só fazendo na mente dele os jogos. Começou a reproduzir jogos que tinham ali no livro, depois começou a criar jogos e começou a ter o que ele chama de intoxicação por xadrez. Ele começou a ficar louco, assim, o xadrez começou a virar uma loucura pra ele, mas ao mesmo tempo era um refúgio mental pra ele suportar aquela tortura psicológica. Durante a prisão, a gente tem toda essa história dele ali meio que num flashback, depois a gente volta pra ele indo enfrentar o campeão mundial e a gente fica assim, meio que temendo se ele vai entrar nessa loucura de novo, nessa intoxicação por xadrez ou não. É uma história, então, que não fala só de xadrez, né? As partes que falam de xadrez são muito interessantes, eu gosto de xadrez, e acho que até pra quem não gosta de xadrez, o jeito como ele narra, como ele descreve, mesmo quem não entende xadrez consegue entender direito o que tá se passando ali, então essa parte fica muito bem descrita, mas é muito mais do que um livro sobre xadrez, é um livro sobre a mente humana, é um livro sobre a capacidade das pessoas, é um livro sobre opressão, todos esses temas estão ali e eu gostei muito, assim, desse livro. Eu viajei pra Petrópolis também esse ano e eu fui na casa onde o Stefan Zweig, o autor do livro, ele morou em Petrópolis porque ele era de origem judaica e ele veio refugiado ali do nazismo, ele veio pro Brasil e morou em Petrópolis, então a casa dele lá em Petrópolis hoje em dia é um museu e lá a gente consegue ter acesso tanto à história dele quanto à história de outros refugiados que vieram pro Brasil fugindo do nazismo. Então esses foram os 12 livros, as minhas 12 melhores leituras do ano, que ficam aí também como recomendações pra você ler em 2026. Espero que você tenha gostado. Se você já leu algum desses livros ou se ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários. E até a próxima!